Nesse último final de semana, nós estivemos celebrando, a grande parte do povo de Deus esteve celebrando a chegada do Ano Novo Bíblico, né? Exatamente celebrada agora dia 18 até hoje, dia 20 de setembro. Okay? Como o calendário hebraico é um calendário lunar e não um calendário solar, como o nosso, como o calendário gregoriano, então há uma diferença, né? Às vezes em um ano é comemorado em uma data, em outro ano é comemorado em outra data, mas sempre geralmente nesse período de setembro, ok? E nós celebramos então a chegada desse novo ano, e o novo ano bíblico é 5.781. Nós já estamos nesse novo ano, amém? Nós já estamos nesse novo ano bíblico, o ano de 5.781, que é a celebração da criação de Deus, desde quando Deus criou o mundo, né? Desde quando Deus criou o planeta. Então é celebrado assim. Nós estamos então nesse novo ano, nessa chegada desse novo ano. E interessante porque, por estarmos vivendo esse novo ano bíblico, já estamos nesse novo começo, exatamente nesse período em que para nós representa um novo ciclo. Amém, queridos? Nós estamos em um novo ciclo. Diga para o seu irmão, vê se você consegue dizer, né? Mesmo à distância, ou com a máscara, é ruim de dizer, é a força do hábito, tá? Mas diga aí, tente dizer aí, nós já estamos em um novo ano, nós já estamos em um novo ciclo, amém? Então nós estamos em um novo ciclo, diga glória a Deus, estamos vivendo um novo ano bíblico. A chegada de um novo ano traz consigo a proposta de renovação em todas as áreas. A proposta de um novo ano traz consigo a proposta de renovação em cada aspecto da nossa vida. E aí a Bíblia diz assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão adiante de nós, prossigamos para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós já estamos vivendo novo. São celebrados 3 dias, né? Desde o dia 18, começou a celebração a partir das 18 horas e concluiu hoje às 18 horas, né? Avisei os irmãos no grupo, mandei os banners, mandei as palavras do apóstolo Joselito também, para que nós pudéssemos celebrar em família. E ontem participamos também, eu e minha esposa, né, com o apóstolo Joselito, da ceia, foi maravilhoso, né? Claro, ele de lá de Jequié, a gente daqui, né, participando dessa ceia profética, na chegada desse novo ano, né? Só eu e minha esposa estávamos sozinhos aqui esse final de semana, glória a Deus, aleluia. Os nossos meninos estavam em Jequié e ficamos aqui só nós dois na lua de mel, aleluia, Deus é bom. Amém, queridos? Então aproveitamos também para celebrar essa chegada do novo ano, né? E oramos pela igreja, oramos por vocês, oramos por nossa família e estamos vislumbrando esse novo tempo, estamos vislumbrando esse novo ciclo. Amém, gente? Nós estamos entrando em um novo ciclo, chegando em um novo ciclo. Então Deus tem coisas para nós, coisas novas nesse novo ciclo. Deus tem coisas novas para nós, para nossa família, para nossa casa. Agora nós precisamos decidir viver o novo de Deus. Nós precisamos decidir viver o novo de Deus, porque Deus preparou coisas novas para nós. O texto que nós lemos, o Senhor diz assim: eis que estou fazendo coisas novas. Amém? Estou fazendo novas todas as coisas. Então Deus preparou o novo para mim e para você. Deus preparou o novo para a sua família, Deus preparou o novo para a sua casa, Deus preparou o novo para a minha família, para a nossa casa, para a nossa igreja, para as nossas células, para a nossa cidade, para a nossa nação. Deus tem um novo para nós, mas nós precisamos decidir viver esse novo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Deus está nos colocando em um novo ciclo. Deus está nos colocando em uma nova dimensão. Deus está nos colocando em um novo mover. E nós precisamos estar preparados para isso. E o que o Senhor deseja de nós? O que o Senhor quer de nós? Deus deseja de nós nesse novo recomeço que nós sejamos filhos que creem. Pode deixar aí. Que nós sejamos filhos que creem. Diga para o seu irmão assim: Deus quer que nós sejamos filhos que creem. Filhos que creem. Nós não podemos experimentar o novo que o Senhor tem para nós
Em João 6,29, o Senhor diz assim: a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus? Ele diz: crer naquele que Ele enviou. Crer naquele que Ele enviou. Então o que o Senhor quer de nós, nesse novo ciclo? Que nós sejamos filhos que creem. João 14, verso 12, o Senhor diz assim: digo-lhes a verdade. Ele está dizendo o quê? A verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para junto do Pai. Quem crê em mim, disse Jesus, fará o quê? As mesmas obras que eu faço, e fará obras maiores. Por quê? Porque eu vou para junto do Pai. Então tudo é possível àquele que crê. Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? O nosso desafio é manter a nossa fé em Cristo, é manter a nossa fé no Salvador, enquanto os ciclos passam, enquanto as estações passam, enquanto nós enfrentamos adversidades, lutas, pelejas, desafios. Nós precisamos manter a fé no nosso Salvador, manter a fé renovada. Então nós estamos entrando em um novo ciclo, amém? Nós já estamos hoje no ano de 5.781, ano bíblico. Nós já estamos vivendo esse ano. Deus preparou para nós uma nova estação. E Ele está dizendo: eu estou fazendo nova todas as coisas. Eu estou fazendo nova todas as coisas. Mas nós precisamos crer para nos apropriar desse novo de Deus. Então o que Deus quer de nós? O que Deus espera de nós nesse novo recomeço? Que nós sejamos filhos que creem. Que nós sejamos filhos que creem. A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 11, verso 6: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, que recompensa aqueles que o buscam. Então o que acontece? Quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos crer que Ele não apenas existe, mas também que Ele recompensa aqueles que estão buscando a Ele. Há recompensas para você. Há recompensas para você. Há prêmios para você. Há galardão para você. Você está buscando ao Senhor? Então há recompensas para você. Recompensas gloriosas, maravilhosas, extraordinárias. Muitas dessas recompensas nós recebemos enquanto nós estamos aqui na terra, é verdade. Mas as maiores e as melhores recompensas nós receberemos na eternidade, quando o nosso Senhor Jesus Cristo nos chamar. Amém? Então Deus quer que nós sejamos filhos que creem, filhos cheios de fé. Pastor Mike Murdock diz que a obsessão de Deus é ser crido, é ser acreditado. Deus não pode fazer nada na vida daqueles que não creem. Deus não pode fazer nada na vida daqueles que não creem. A nossa fé, irmãos, ou falta dela, limita o agir de Deus. Mas pastor, Deus não é soberano? Não é. Ele pode fazer qualquer coisa? Sim, pode. Mas lembra que Jesus, ao chegar, se eu não me engano, em Nazaré, confere para mim, por favor. O texto bíblico diz que Ele não pôde fazer ali muitos milagres, se não curar algumas poucas enfermidades, algumas poucas pessoas com febre, coisas bem pequenas. Ele não curou cego, Ele não curou aleijados, Ele não fez paralíticos andar naquele lugar. E o texto diz claramente que Ele não pôde fazer, por causa da incredulidade deles. Vocês entendem isso, queridos? O texto não diz que Jesus não quis fazer. O texto não diz que Jesus não quis, e diz o texto que Ele não pôde. Ele não pôde fazer por causa da incredulidade deles. O que significa dizer que a minha e a sua incredulidade, a nossa incredulidade, pode limitar a ação de Deus em áreas da nossa vida. Deus vai agir em áreas da nossa vida segundo a nossa fé. E todas as vezes que Jesus fez milagres, Ele diz: seja feito conforme a tua fé. Quando aquele homem disse para Jesus que estava com o filho endemoniado: Senhor, se tu podes, faz alguma coisa. Jesus disse: se tu podes crer. Colocou a responsabilidade em Jesus, dizendo: olha, faz alguma coisa. Se o Senhor pode fazer alguma coisa por meu filho, faz alguma coisa. Jesus disse: se tu podes crer.
Se tu puderes crer, você vai receber o milagre. Se você puder crer, você vai receber. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então a nossa fé, ela ativa a ação de Deus em nosso favor, mas a incredulidade também ativa, a incredulidade impede o Senhor de agir em nossa vida. Eu pergunto para você, Deus quer salvar todas as pessoas? Sim ou não? É desejo de Deus que todos os seres humanos vá para o céu, sim ou não? Sim. Deus quer que alguma pessoa pereça eternamente? Não. É desejo de Deus que algum ser humano nessa terra vá para o inferno? Não. Mas como é possível alcançar a salvação? Qual é a única maneira que a pessoa pode fazer? O que é a única coisa que a pessoa pode fazer para ser salvo? O que é? Crer. É a única maneira de ser salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Quem crer e for batizado será salvo, disse Jesus. Embora Deus queira salvar todas as pessoas, essa ação salvadora de Deus fica limitada na vida de algumas pessoas porque elas não creem. Porque elas não creem. Então o que Deus quer de mim, de você, nesse novo ciclo, nesse novo recomeço? Nós estamos entrando numa nova fase. Diga glória a Deus. Grite bem alto: eu estou entrando em um novo ciclo na minha vida. Eu estou entrando em uma nova fase na minha vida. Então o que Deus quer de mim, de você, nessa nova fase, nesse novo ciclo? Ele quer que nós creiamos nele, que nós não duvidemos das suas promessas, que nós não duvidemos da sua palavra, que nós não coloquemos a palavra de Deus sobre dúvida. Deus quer que nós acreditemos, que nós possamos crer que a sua palavra é a verdade em tudo que fala, mesmo quando a sua palavra contraria a nossa razão, mesmo quando a sua palavra contraria as ideias e os conceitos humanos, nós precisamos continuar com a palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. João 14, 12, o texto que nós lemos, Jesus começa dizendo assim: digo-lhes a verdade. É como se ele dissesse: eu não estou tapeando vocês, eu não estou enganando vocês, eu não estou com engano na minha boca, eu estou dizendo para vocês a verdade. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e fará obras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Amém, amados? Então nós podemos crer no Senhor. Ele é verdadeiro, e a sua palavra muitas vezes vai contrariar as nossas circunstâncias, a sua palavra muitas vezes vai contrariar a situação que nós estamos vivendo, a sua palavra muitas vezes vai contrariar os conceitos humanos, os conceitos da terra, as filosofias da terra e até a realidade humana. Nós não podemos ser tão apegados aos sentidos que a gente esqueça da realidade espiritual. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou para que eles tivessem uma percepção espiritual, eles vivessem pelo Espírito muito mais do que pelos sentidos físicos. E eles se movessem nessa percepção espiritual, entendendo que a realidade espiritual era muito mais real do que a realidade física. Se movessem nessa dimensão do Espírito e regessem a terra, governassem a terra com base em toda a percepção espiritual que eles tinham por causa da sua comunhão com Deus. Só que quando eles caíram, quando eles desobedeceram a Deus, quando eles declararam independência contra Deus, naquele ato de rebeldia e desobediência, o que aconteceu? Eles ficaram limitados aos seus sentidos físicos. E aí todo homem, todo ser humano nasce limitado apenas aos seus sentidos físicos. Se move por aquilo que vê, por aquilo que sente, por aquilo que cheira, por aquilo que toca. As pessoas se movem assim, por aquilo que é perceptível do ponto de vista físico. Só que quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, e essa conversão começa pela porta da fé, porque ninguém pode se converter a Jesus, nascer de novo, se não for por fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Quando nós acessamos essa salvação por meio da fé e nascemos de novo, a primeira coisa que acontece é que o nosso espírito, que estava morto dentro de nós, o nosso espírito é recriado, o nosso espírito é ressuscitado,
E agora nós temos a possibilidade, porque o nosso espírito foi ressuscitado, nós temos a possibilidade de contactar no mundo espiritual e não ficar mais dependente apenas dos nossos sentidos físicos. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Não diz que ele vai viver pelos sentimentos, não diz que ele vai viver pelo que sente, não diz que ele vai viver pelo que vê, não diz que ele vai viver pelo que toca, não diz que ele vai viver por aquilo que ele percebe com seus sentidos físicos, mas ele vai viver pela fé. Foi o erro de Tomé. Se eu não tocar, olha, nas suas chagas, de modo nenhum crerei. Ele estava limitado ao quê? Ao toque, ao tato. Ele queria tocar. E ele disse: eu preciso tocar para crer, eu preciso tocar. Eu preciso ver para crer. Eu preciso sentir para crer. Então tem pessoas que é assim, mas Jesus diz: bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Porque no reino do Espírito, queridos, e é isso que Deus deseja de nós nesse novo ciclo, no reino do Espírito, nós nos movemos não por aquilo que sentimos, não por aquilo que vemos, não por aquilo que percebemos com os nossos sentidos físicos, mas por aquilo que cremos. Por aquilo que cremos. Então Deus quer que eu e você possamos crer na sua palavra e nos mover com base nessa fé na sua palavra. Nesse novo tempo, nesse novo ciclo, Deus quer que nós sejamos filhos que creem. Diga amém se você está recebendo essa palavra. Nesse novo ciclo, Deus quer que nós sejamos filhos que creem, que nós não venhamos duvidar de Deus. Se você quiser duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas. Se você quiser duvidar de alguma coisa, duvide dos seus medos. Se você quiser duvidar de alguma coisa, duvide dos seus temores. Mas nunca duvide de Deus, nunca duvide da palavra de Deus. Algum tempo atrás, alguém me perguntou assim: por que existe uma teoria de que alguns acontecimentos do Antigo Testamento são mitos? Por exemplo, a história de Adão e Eva e outros acontecimentos, né? E um deles é a história de Jonas. E aí alguém me perguntou, um líder me perguntou assim: o senhor acredita que a história de Jonas é verdadeira? O senhor acredita que realmente uma baleia, um grande peixe engoliu Jonas? Eu disse: acredito. Eu disse: se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava, quanto mais que a baleia que engoliu Jonas. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu ia crer. Mas por quê? Porque Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer Jonas ficar enorme, gigante, fazer o estômago de Jonas crescer e fazer a baleia encolher, se Ele quisesse, sim ou não? O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que parou o sol, o Deus que abriu o Rio Jordão, o Deus que me salvou, que lhe salvou, o que é impossível para esse Deus? Nada, nada é impossível. Então ele disse: se você crê, eu disse: se fosse o contrário, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu cria, quanto mais que foi o peixe que engoliu Jonas. Então, queridos, nós precisamos crer na palavra, e nós precisamos nos mover com base nessa fé, a palavra. Mas para isso nós precisamos nos alimentar da palavra com muita frequência, com muita veemência, com muita fome, para que a palavra mova a nossa vida. O que mais que Deus deseja de nós nesse novo ciclo? Deus deseja que nós sejamos filhos obedientes. Diga: Deus deseja de mim, nesse novo ciclo, que eu seja um filho obediente. Amém? Deus quer que nós sejamos filhos obedientes. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz assim: como filhos obedientes. Como o quê? Como filhos obedientes, não se deixem amaldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Como filhos obedientes. Queridos, essa é a nossa natureza agora. Nós não podemos negar a nossa identidade em Cristo. A Bíblia diz que todos nós éramos filhos da desobediência no passado.
Nós éramos filhos da desobediência. Se antes da nossa conversão a Jesus, nós éramos filhos da desobediência, agora que nós somos em Cristo, nós somos filhos da obediência, da luz. Então o texto diz, como filhos obedientes. O que Pedro está dizendo? Pedro está partindo da ideia, do pressuposto, que nós já somos filhos obedientes. Ele diz, é como se ele dissesse assim, olha, vocês já são filhos obedientes. Vocês já têm essa natureza da obediência, vocês já são filhos obedientes, portanto, não se deixem amaldar pelos desejos maus de antes, de outrora, como viviam na ignorância. Vocês já são filhos obedientes, não se deixem amaldar, ou seja, modelar. O que ele está nos mostrando? O mundo tem uma forma, o mundo tem um padrão. O mundo tem um padrão, uma forma de enxergar a vida que é totalmente contrária àquela que nós cremos. E Pedro está dizendo, mas vocês já são filhos obedientes. Então não se deixe mais modelar pelo padrão do mundo. Não se deixe mais vencer pelas ideias do mundo. Vocês já são filhos obedientes. Vivam segundo essa nova natureza que você já tem em Cristo. Não negue a sua identidade, queridos. Você já é uma nova criatura em Cristo. Não negue a sua identidade, porque quando você não age de conformidade com a palavra de Deus, quando você não age em obediência, você está negando quem você é em Cristo. Você está negando o seu DNA em Cristo. Você está negando a sua identidade em Cristo. Então viva em obediência. A obediência não deve ser para nós um peso, um fardo, não. Deve ser para nós a nossa vida diária como servos de Deus, como filhos obedientes que nós já somos. E embora Pedro estivesse falando para um grande número de pessoas, ele parte desse mesmo princípio. Vocês são filhos obedientes. Então vivam como filhos obedientes. Não se deixe modelar pelos desejos ruins de antes. Quais desejos? Todos os desejos carnais descritos lá em Gálatas capítulo 5, verso 16 até o verso 19. Não se deixe modelar por esses desejos da carne. Não se deixe modelar por esses desejos carnais. Sejam filhos obedientes. Porque quando nós somos filhos obedientes, nós damos prazer ao coração do Pai, queridos. Nós damos prazer ao coração do Pai. O Pai ama todos os filhos, mas quem alegra o coração do Pai é filho obediente. É assim ou não é? Vamos supor que os pais, pai e mãe, tenham 3, 4, 5 filhos. Ele ama todos, mas quem é que vai dar prazer ao coração do Pai? Quem é que vai alegrar o coração do Pai? É os filhos obedientes. Se tiver 5 filhos, e 3 for desobedientes e 2 for obedientes, ele vai amar os 5 da mesma forma, vai fazer tudo que tiver ao alcance dele pelos 5, mas ele vai sentir prazer, deleite, alegria com os que obedecem. É assim que funciona, irmãos. E não adianta a gente dizer que não é, porque é assim que funciona. Se nós, os pais da terra, nos alegramos nos filhos obedientes, quanto mais o Pai do céu. Jesus disse isso na sua palavra, lá em Hebreus: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a respeito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quando nós fazemos da vontade de Deus o nosso alvo, quando nós decidimos obedecer ao Senhor naquilo que Ele tem nos ensinado na sua palavra, nós damos prazer ao coração de Deus. Amém, queridos? Faça Deus sorrir. Faça Deus sorrir para você. Faça Deus sorrir para você. Como é que eu faço Deus sorrir, pastor? Com a minha obediência. Nas mínimas coisas. Obediência, ela tem que ser absoluta, total. Ela não pode ser parcial, porque obediência parcial é o mesmo que desobediência. A obediência parcial é o mesmo que desobediência. A nossa obediência tem que ser total. E a nossa obediência a Deus tem que ser com alegria, queridos. Com alegria. Não adianta você apenas obedecer forçado, obrigado, como um rito religioso. Mas deve fazer com alegria, porque você já recebeu um novo coração. Então Deus quer de nós, nesse novo ciclo, que nós sejamos filhos obedientes. Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão: Deus quer que você seja um filho obediente. Amém?
Que mais? Deus quer que nós sejamos filhos maduros. Filhos maduros. Eu até queria, se fosse possível, irmãos, que vocês acompanhassem comigo, porque nesse ponto aqui eu tenho alguns versículos para ler, para a gente ganhar tempo, porque senão você vai ficar abrindo toda hora a Bíblia. Então eu queria pedir, se for possível, que você abra o seu celular, e eu mandei para você, é só clicar aí que já vai abrir, tá? Só se você não tiver essa internet, mas se tiver aí, você já vai abrir aí que eu mandei para você, ok? Então que nós sejamos filhos maduros, filhos. Deus quer que nós possamos experimentar essa maturidade. Olha que interessante, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, o texto do amor. Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13, verso 11. Eu agia como criança, eu pensava como criança, eu me comportava como criança, mas agora que eu me tornei adulto, eu deixei para trás as coisas de criança. Então o que Deus quer de nós, de seus filhos, nesse novo tempo? Que nós sejamos filhos amadurecidos, que nós possamos amadurecer, que nós possamos crescer. Porque se a gente ficar o tempo todo como crianças, meus irmãos, na fé, nós não estaremos alegrando o coração do Pai. Por mais lindo que uma criança seja, por mais bonito que uma criança seja, vocês que são pais sabem disso, principalmente quem tem filhos menores agora, né? Com 1 ano, 2 anos. Você sabe que por mais bonito que seja uma criança, linda, você quer ver essa criança crescendo, se desenvolvendo. Se passa 1 mês, 2 meses e a criança continua o mesmo peso, continua com o mesmo tamanho, os mesmos centímetros, você diz: alguma coisa está errada com meu filho, com minha filha, não está bem, não está saudável, vou levar ao pediatra. Por quê? Porque você não está notando o crescimento. Então na vida cristã é a mesma coisa, queridos, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, e Deus quer que nós amadureçamos, Deus quer que nós cresçamos. E as experiências que nós passamos na fé, até na jornada cristã, é para nos fazer crescer, para nos fazer sair de um nível para outro, irmãos. Só que eu posso pegar essas experiências todas, as boas e as ruins, e isso não acrescentar nada na minha vida. Eu posso pegar essas experiências, os confrontos, os desafios, as dificuldades, as lutas, e fazer com que eu cresça cada vez mais. Então a escolha de crescimento é nossa. Nós precisamos decidir crescer. Então Paulo diz: olha, quando eu era uma criança, quando eu era um menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas quando eu me tornei adulto, eu deixei para trás as coisas de menino. Então quando nós chegamos no reino de Deus, nós somos como bebês na fé, nós somos como crianças na fé. Alguns meses atrás, já no período da pandemia, uma pessoa que eu estou consolidando na fé, pessoa que se converteu recentemente, eu disse para ela assim: você, nesse momento, é um bebê na fé. Nesse momento agora você é um bebê na fé. E nós estamos aqui, eu e minha esposa, como seus pais espiritual, para lhe dar o alimento para que você possa crescer, lhe dar o alimento para que você possa romper, o alimento da palavra. Você tem que se alimentar dessa palavra e permitir que essa palavra vá fazendo você crescer. Porque quando alguém chega no reino de Deus, que se converte a Cristo, é um bebê. O problema é quando passa o tempo, quando passa os anos, quando passa as estações, e a pessoa não cresce, a pessoa continua com as mesmas atitudes de criança, com as mesmas atitudes de bebê na fé. Então Deus quer que eu e você cresçamos, Deus quer que eu e você amadurecemos. Hebreus capítulo 5, versículo 12, olha o que diz a palavra. Hebreus 5, 12. De fato, embora a esta altura, olha o que Paulo está dizendo para o povo de Israel, para o povo de Deus, né? De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus.
estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha o que ele está dizendo, queridos. Ele está confrontando os seus discípulos, dizendo assim para eles: olha, vocês a essa altura, vocês todos, com tanto ensino que eu tenho dado, com tanta palavra que eu tenho liberado sobre vocês, com tanto confronto da palavra, com tanto alimento da palavra que eu tenho liberado para vocês, vocês já eram para ser, todos vocês já eram para ser mestres, já eram para estar ensinando outros, era para estar cuidando de outros, era para estar fazendo o que era para ser feito, vocês já eram para estar em outro nível, mas vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, os princípios básicos, os princípios elementares da palavra de Deus. Ele diz: olha, vocês estão precisando de leite. Leite é um símbolo da palavra? Mas é um símbolo da palavra para a criança. O leite é aquele alimento mais simples da palavra para o recém-chegado no reino de Deus. Ele diz: vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. E aí ele diz: quem se alimenta de leite é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para quem? É para os adultos. O alimento sólido é para os adultos. Você não vai pegar um alimento sólido e botar na boca de um recém-nascido, porque você corre o risco de matar a criança. Não é verdade? Se você pegar um pedaço de pão e colocar na boca de uma criança que acabou de nascer, a criança engasga e morre. O leite é para o recém-nascido, mas o alimento sólido é para aquele que cresceu. Aleluia! O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O adulto, irmãos, tem que discernir o bem e o mal, tem que discernir. Quando tem criança aqui em casa, eu fico preocupada com a altura, né? Com as janelas. E Carol até fica: pai, só é demais, isso é muito protetor. Não é. Criança é imprevisível. Estou com a criança aqui em casa, às vezes os filhos de Thay vêm aqui para casa e eu fico no pé. Olha a janela, está fechada a janela, porque às vezes o sofá está próximo à janela. A criança é imprevisível, tem um lugar alto, sobe ali no sofá e quer ver a janela. De repente pode acontecer uma situação muito feia. Porque criança não sabe discernir ainda o que? O bem e o mal. Ela não sabe discernir ainda o que pode trazer prejuízo para ela e o que não pode. Mas o adulto tem que saber discernir, irmãos. O adulto precisa saber discernir. Isso é assim no reino físico e deve ser assim no reino espiritual. Quando nós amadurecemos na fé, quando nós crescemos na fé, nós entendemos que certas coisas não nos convêm mais, que certas coisas podem trazer prejuízo para a nossa vida, que certas coisas podem trazer dores desnecessárias para a nossa vida, que certas coisas podem trazer dores desnecessárias para a nossa família. Então nós temos que discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que é bom para a edificação nossa, dos nossos irmãos e da nossa casa, e aquilo que não é. Mas quem é que faz esse discernimento? Quem amadureceu, quem cresceu. E Deus quer que eu e você, Deus quer que nós, nesse novo ciclo, sejamos filhos maduros, que nós sejamos filhos amadurecidos, que nós possamos deixar as mamadeiras, o leite, e nos alimentar de alimento sólido. Quem recebe esta palavra, diga: eu recebo, meu pastor, eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Eu quero crescer nesse novo ciclo, eu quero amadurecer nesse novo ciclo, eu quero chegar à estatura de varão perfeito, como diz a palavra, de varão completo. Então nós precisamos amadurecer, amados. Eu e você, nós precisamos amadurecer. Queria ler com você um outro texto que está em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3 verso 1 a 3. Paulo confrontando agora a igreja de Corinto. Ele estava confrontando a igreja aos hebreus. Eu falo Paulo porque eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu a epístola aos hebreus, né? Um pensamento meu, tá? Por isso que eu estou falando Paulo. Mas agora está confrontando em amor a igreja em Corinto. E olha o que ele diz. 1 Coríntios capítulo 3,
versículo de número 1 a 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Por que ele diz que crianças em Cristo são carnais? Porque assim como a criança física ela é egoísta, a criança mesmo, ela está centrada nela mesma. A criança está centrada nela mesma. A criança ela quer ser o centro das atenções, não é assim? Toda criança é assim. Ela pensa nela antes de pensar no outro. Ela só começa a sair desse estágio à medida que ela vai crescendo, que ela vai amadurecendo. Se pega uma criança de 6 meses de idade, de 1 ano, de 2 aninhos, vamos pegar uma criança de 2 aninhos. Você bota aqui 10 brinquedos para ela e um para o outro amiguinho dela, coleguinha. Ela deixa os 10 brinquedos dela seguro e vai pegar o do coleguinha. É assim ou não é? Porque ela não consegue pensar no outro, ela consegue pensar em si mesma. Então olha só o que o texto está dizendo: irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele diz de novo: dei-lhes leite sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha o que ele está dizendo, queridos, para os coríntios. Vocês não amadureceram, vocês não cresceram, vocês não chegaram ao estágio de maturidade, vocês ainda são carnais, são como crianças. Eu não pude dar para vocês o alimento, eu só pude dar leite, as coisas bem básicas, porque vocês não estão preparados ainda para receber. Porque olha o que ele diz: há inveja entre vocês, há divisão entre vocês, panelinhas, partidarismos. Isso é sinal de imaturidade. Quando há inveja em nosso meio, quando há divisão em nosso meio, quando há partidarismo em nosso meio, é sinal de imaturidade, é sinal de que nós ainda não crescemos. E aí Paulo vai dizer isso, né? Lá na frente, eu não coloquei aqui o texto, não vai ficar muito grande no estudo da célula, mas lá no versículo seguinte ele diz assim: por que vocês estão dizendo assim, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, e tinha outro grupo que dizia eu sou de Cristo, que era o pior de todos. O grupo que dizia que era de Cristo era o pior de todos, porque eles eram os mais espirituais do que todos os outros. E ele diz: olha, porventura Paulo está dividido, porventura foi Paulo que morreu por vocês, foi Apolo que morreu por vocês. Havia divisão entre eles, irmãos, partidarismos. Que tempo difícil nós estamos vivendo, não é verdade, irmãos? Mas isso é bíblico. Paulo também enfrentou isso na igreja de Corinto. Se já é desafiador, quando chega esses períodos assim de eleições, mais desafiador é. As pessoas se degladiam, se matam, se destroem umas às outras. Não é verdade, queridos? Então ele diz: há partidarismo entre vocês, há inveja entre vocês, e por haver estas coisas, isso é o que? Partidarismo, inveja, isso é o que? Obras da carne descritas lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o versículo, falei 19, mas até o versículo 21. Para você que está anotando aí, é Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 21. Todas aquelas listas ali das obras da carne revelam o que? Meninice, revela o que? Imaturidade espiritual, revela que eu ainda não amadureci, que eu ainda não cresci. Meu Deus! Que essa palavra confronte, que eu cresça, que você cresça, que nós cresçamos, porque Deus quer de nós nesse novo ciclo maturidade. Maturidade espiritual, maturidade para discernir o bem e o mal, maturidade para não entrar em guerras alheias. Não entre na guerra dos outros, porque você pode morrer sem necessidade. A Bíblia nos fala que o rei Neco do Egito estava indo numa guerra,
o rei Josias, o rei de Judá, se levantou contra o rei Neco do Egito, numa guerra que não tinha nada a ver com ele. O rei ia lutar com outro rei, e ele foi para enfrentar o rei, e o rei Neco do Egito ainda avisou a ele: olha, não entre nessa guerra, eu não estou levantando contra você, eu não estou indo contra você, eu estou indo contra o rei fulano de tal, e foi Deus que me mandou ir. Um rei pagão, eu fico impressionado com isso, um rei pagão disse: foi Deus que me mandou ir, então não entre. Ele ouviu, não ouviu, entrou na guerra, foi flechado e morreu. Quem conhece a história bíblica? Todos nós conhecemos a história bíblica. Maturidade quer dizer você entrar numa guerra que Deus não te chamou para entrar, é você não guerrear uma guerra que não é sua, que Deus não te mandou guerrear. Maturidade é você saber se lidar, saber se portar em cada situação, em cada circunstância. Amém, amados? Maturidade é você, pela graça do Senhor Jesus, ir crescendo ao ponto de rejeitar as obras da carne na sua vida. E quando você identifica uma obra da carne na sua vida, rejeite. Orgulho é obra da carne. Irmãos, o orgulho é a pior coisa. O orgulho é a base para todos os outros pecados. A gente diz assim: ah, pastor, mas eu não sou orgulhoso não, eu sou muito humilde, eu me orgulho da minha humildade. Queridos, todos nós, escute isso, todos nós somos orgulhosos, uns em graus maiores do que outros, e uns disfarçadamente. Todos nós temos que estar guerreando contra isso o tempo todo. Se o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, Deus teve que colocar um espinho na carne dele para ele não se orgulhar. Onde é que está isso, pastor? 2 Coríntios capítulo 11, capítulo 12, perdão. Pode ver lá. 2 Coríntios capítulo 12, a Bíblia diz, ele diz assim: eu tive revelações, fui ao paraíso, vi coisas que ninguém mais viu. E aí quando ele chega, Deus diz assim, Deus colocou um espinho na carne dele, a saber, um mensageiro de Satanás, para ele não se orgulhar por causa das excelências das revelações que ele havia recebido. Ele recebeu tanta revelação de Deus, tanta revelação de Deus, tanta revelação de Deus, ele viu o céu por dentro, irmão, só que Deus não permitiu ele falar tanto quanto João. João viu tanto quanto ele, mas João pôde falar, e Deus não permitiu Paulo falar tanto quanto João. Ele falou algumas coisas, mas não tanto quanto João. Mas a Bíblia diz que Deus colocou em Paulo um espinho na carne. Deus permitiu na vida de Paulo um espinho na carne, que era um mensageiro do diabo, para esbofeteá-lo, para que ele não se orgulhasse por causa da excelência, da sublimidade das revelações. Se o apóstolo Paulo era capaz de se orgulhar, quanto mais eu e você. Nós nos orgulhamos de tantas coisas. Tem gente que se orgulha da sua beleza, tem gente que se orgulha da sua inteligência, tem gente que se orgulha até da sua pobreza. Tem gente que é pobre e orgulhoso, porque se orgulha até da sua pobreza. Eu sou humilde. Não, não é humilde, é pobre. E as pessoas confundem pobreza com humildade. Você está entendendo, queridos? Então o orgulho, nós precisamos guerrear contra isso o tempo todo. O tempo todo. O orgulho faz casais se separar, irmãos. Se divorciar, o que faz o casal se divorciar? Orgulho. Porque todos os dois têm certeza que eles têm razão e só o outro está errado. Em qualquer conflito, irmãos, em qualquer conflito, há erros dos dois lados. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Quando nós permitimos o Senhor quebrantar o nosso coração, o marido chega para a esposa e diz: eu errei, eu tenho errado com você, eu tenho falhado com você, me perdoa. Ou a esposa faz isso com o marido, ou o pai com o filho, ou o filho com o pai, ou um irmão com outro irmão. Mas o orgulho não nos permite fazer isso. O orgulho diz assim: quem está errado é ele, quem está errado é ela, ele que me procure, ela que me procure. O orgulho é obra da carne, o orgulho é sinal de imaturidade, sinal de que nós não crescemos ainda, não amadurecemos ainda, não chegamos à estatura que Deus quer para a nossa vida, queridos.
E você acha que é fácil de se libertar do orgulho? Não é, não. O orgulho é sutil. E a gente nunca acha que é orgulhoso, irmãos. Mas você vai ver o orgulho se manifestando em nossa carne em várias maneiras, em vários momentos. E Deus tem que tratar conosco, Deus tem que lidar conosco para a gente romper com o orgulho. É só você perceber quando você passa por grandes situações na sua vida, como você muda a sua perspectiva em relação a muitas coisas. Não é verdade? Por quê? Porque Deus é quebrantando você. A mim é você. Então Paulo diz, se nós tivermos inveja, partidarismo, divisão, é sinal de imaturidade. Deus quer que nós cresçamos nesse novo ciclo. Deus quer que nós amadureçamos nesse novo ciclo. Deus quer que nós cheguemos a um novo patamar, a uma nova postura. Amém, queridos? Diga, oh Deus, me ajuda a amadurecer. Irmãos, eu sei que dói, está doendo em mim também. Então, mas diga com fé. Diga, Senhor, me ajuda a amadurecer. Me ajuda a amadurecer. Amém, amados? Deus quer que nós sejamos filhos que servem. Quarta coisa, nesse novo ciclo, Deus quer que nós sejamos filhos que servem. Em Gálatas capítulo 5, verso 13, a Bíblia diz assim: irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Todos nós precisamos entender que somos servos, queridos. E Deus quer que nós possamos servir. Isso é sinal de que nós somos filhos obedientes. E Deus nos chama como filhos que servem. Nós somos mais do que servos, simplesmente nós somos filhos. Mas Deus quer que nós sejamos filhos que aprendam a servir. 1 Pedro capítulo 4, verso 10, a Bíblia diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O dom que você recebeu, o dom que eu recebi, é para colocar a serviço dos irmãos, é para servir o corpo, é para servir o reino de Deus. Tudo que você recebeu de Deus, tudo, absolutamente tudo, é para você servir o reino de Deus, é para você servir. Amém? E não fique pensando assim: ah, meu Deus, eu queria que fulano de tal estivesse aqui para ouvir essa palavra. Não, essa palavra é para a gente que está aqui. Amém, gente? Deus preparou essa palavra para mim e para você. Não fique pensando no outro que não está aqui, não. Essa palavra é para mim e para você. Porque o orgulho não só faz fazer isso. Ele precisa estar aqui. Eu não, nem tanto, né? Eu estou bem na fita, mas fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Não, é para a gente, irmãos. É para a gente. Então, Deus nos deu, amados, talentos, habilidades, dons, a vida, a saúde, os recursos financeiros, os recursos materiais, tudo que Deus nos deu é para servir no reino de Deus, servir ao próximo, servir na igreja do Senhor Jesus, servir ao nosso Deus com tudo que nós temos e somos. Mas há recompensa para o nosso trabalho no Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz assim: Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Deus não é injusto para escute isso. Todo trabalho feito em direção a Deus, tudo que você faz para Deus, Deus não se esquece, está registrado, está anotado, está selado, e a recompensa virá. Ainda que seja dar um copo de água fria a um dos seus profetas. Amém? Ainda que seja fazer isso como Cléo fez agora, trazer um copo de água. Sem recompensa, irmãos, não fica desapercebido. Não faça nenhum serviço com vistas em ser visto pelas pessoas. A Bíblia diz: a Cristo o Senhor é quem vocês estão servindo, é a Cristo. A recompensa vem do Senhor Jesus. Então faça o que deve ser feito. Entregue-se. Use os seus dons, os seus talentos para edificar pessoas, para edificar o reino de Deus, para abençoar vidas, para ganhar almas, para edificar células, para liderar células, para ministrar no reino de Deus, para ministrar no louvor, para ministrar em outras áreas, danças, ministério infantil, enfim, todas as áreas que surgirem.
Sirva com todas as suas habilidades. Há tantas necessidades no corpo de Cristo, irmãos. Precisamos de pessoas para trabalhar com crianças, precisamos de pessoas para trabalhar com jovens, precisamos de pessoas para trabalhar no louvor, precisamos de pessoas que atuem nas células, precisamos de pessoas que sirvam com suas finanças, abençoando o reino de Deus financeiramente, precisamos de pessoas que sirvam pregando, que sirvam louvando, que sirvam transcrevendo as nossas mensagens para alcançar em forma de texto escrito outras pessoas. Precisamos de pessoas que atuem na ornamentação da igreja, pessoas com dom nessa área que arrumem isso aqui, porque nós, eu e a pastora, nós não temos esse dom, mas tem gente que tem, que pode servir muito. Então são várias habilidades, vários dons, e que talvez o seu coração já queime, e que você precisa dizer: eu quero, Senhor, servir. Que sirva evangelizando, que sirva indo no hospital visitar os enfermos, que sirva indo nos presídios, que sirva fazendo coisas que Deus tem colocado em seu coração, mas que sirvam. Amém? Que nós sejamos filhos que servem nesse novo ciclo. E por último, que nós sejamos filhos santos. 1 Tessalonicenses 4:7, a Bíblia diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos. 2 Coríntios 7, verso 1, amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então Deus quer que nós sejamos filhos santos. O que é ser santo, pastor? É ser consagrado a Deus, é ser separado para Deus, é se afastar propositadamente de coisas pecaminosas. Não é que nós sejamos impecáveis, não é que nós nunca mais vamos cometer um deslize, um erro, uma falha, mas é que nós conscientemente, pela graça de Jesus, pelo sangue de Jesus, nos afastamos de coisas que podem nos levar a pecar contra o nosso Deus. Amém, queridos? Tudo que nos leva a pecar contra o nosso Deus, a gente tem que se afastar. O problema é que a gente, quando pensa em santidade, pensa só na questão sexual, moral, como se a santidade envolvesse só essa parte. Não, irmãos, santidade envolve muitas coisas, santidade envolve muitas áreas, e nós precisamos nos santificar ao Senhor, porque Ele é santo. Amém? Ele é santo, não precisamos viver uma vida santa. A Bíblia diz em Hebreus que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Buscai a paz uns com os outros e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14, se eu não me engano. Então nós precisamos vigiar em santidade. O nosso Senhor Jesus está voltando, amém? E nós precisamos estar com o nosso coração consagrado ao Senhor cada vez mais, sempre nos consagrando ao nosso Deus, em nome de Jesus. É o que Deus deseja para nós nesse novo ciclo. Deus tem coisas lindas para você nesse novo ciclo. Deus tem coisas grandiosas para você nesse novo ciclo, mas você precisa desejar.